Então, hoje, né, é dia 17, a nossa 12ª aula, e nosso tema hoje é processo de decisão, ou seja, o que ocorre, né, dentro de um processo de decisão. Então, as regras no processo de decisão. Primeiramente, quais as regras que a gente deve seguir num processo de decisão? A partir do momento em que o ser humano passou a viver em grupo e não mais isoladamente, e com a evolução das relações humanas no seio da sociedade, percebeu que precisaria de um conjunto de normas e regras que orientam a sua conduta para viver em grupo, originando o que hoje conhecemos como ética. Então, a partir do momento que nós vamos tomar decisões em grupo, seja numa organização, seja numa sala de aula, né, com vocês, com os alunos, seja num grupo social que eu participo, eu vou ter que respeitar o quê? As normas, as regras, e quais são, né, as regras necessárias, né, para estabelecer, por exemplo, uma boa decisão durante as negociações. O que eu tenho que seguir, né, para tomar uma boa decisão? De que forma? Quais são os meios de conduta, né? Então, quais são as regras? Então, eu acho que a primeira regra, né, na vida da gente como profissional é a ética, né? A ética é um conjunto de valores que norteia a ação do ser humano, definindo o que é certo ou errado, buscando o bem-estar social e evitando assim o caos. Apesar dos valores, as crenças e as regras de conduta variarem de acordo com o tempo e o espaço geográfico, a ética deve nortear todas as ações e atividades desenvolvidas pelo homem. Então, é necessário que se tenha ética, é necessário que se haja respeito, né, às regras, respeito a uma sociedade, respeito dentro das organizações, né? Apesar, né, dos valores, as pessoas têm os valores dentro da organização, as crenças organizacionais também tem que ter a ética, né? O respeito mútuo, a convivência, e nos negócios também, quando for haver uma negociação, ter essa ética que deve nortear todas as ações, né? Todas as atividades dentro de uma organização. Na vida da gente, principalmente, temos que ser éticos, temos que pensar no próximo, temos que tomar as decisões mais éticas possíveis. Então, a ética nas organizações. Os princípios éticos analisam e criticam os fundamentos que orientam ou justificam o conjunto de valores morais. A ética é a ciência da conduta, a teoria do comportamento moral do homem, a qual orienta a sua ação para viver em sociedade sem transgredir os padrões morais estabelecidos para a boa convivência. Qualquer decisão ética baseia-se em um conjunto de valores morais estabelecidos para o bom e o sadio convívio social. Então, digamos que aqui, né, nas nossas aulas, nós temos nossa ética, nós temos nossos horários a cumprir, nós temos, vocês, por exemplo, têm que participar o máximo que puderem das aulas, mesmo que estão à distância, tem uma ética, né? Qual que é a ética? Seguir as aulas. Se não puder, por exemplo, estar presente nesse momento, mas assistir a aulinha depois, que está gravada, fazer as atividades, respeitar os outros no grupo, né? Mesmo que estamos à distância, a gente está se falando. Então, esse respeito um pelo outro dentro do grupo, esse cuidado, um poder ajudar o outro, um não atrapalhar o outro, a boa convivência, isso tudo é uma questão ética. E vamos pensar isso na organização onde vocês trabalham, né? Que vocês vão estar trabalhando com pessoas diferentes, com culturas completamente diferentes, mas que têm padrões pré-estabelecidos, né? A forma de lidar um com o outro, o respeito, a convivência no ambiente de trabalho, ninguém vai ficar ofendendo ninguém, não vai ficar gritando.
Tudo isso é uma questão, não vai ficar falando mal do outro no trabalho, não vai ficar tentando apunhalar o outro pelas costas, né? Ou então deixar que o outro faça o trabalho e você leva os méritos, né? Então, tem que ter todo esse cuidado no ambiente organizacional. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu tenho um amigo que é empresário, e no domingo eu estava conversando com ele, a esposa dele, e ele estava dizendo, eu perguntei, né, como estava nessa época, se ele teve que dispensar algum funcionário, né, porque o número, caiu bastante o número de clientes. Ele me disse que ele precisou dispensar um funcionário, mas não pela questão da crise, foi porque a pessoa já tinha passado os limites. Ele disse que trabalhou com ele 6 anos, ele tinha muito, assim, o tempo todo muita paciência, ele orientava ele porque era ele sabia fazer o serviço, né, que é uma prestadora de serviço, e era uma pessoa que já havia sido treinada, já conhecia os clientes, então ele tentou manter de todas as formas, mas ele disse o seguinte: a pessoa não ia almoçar em casa, ela ficava dando plantão no horário de almoço, mas não porque ela era uma pessoa prestativa, porque chegava, por exemplo, 4, 5 pedidos de serviço durante o almoço, e a pessoa ela escolhia o serviço que ela queria fazer, então ela sempre pegava os mais fáceis e deixava os mais complicados para os outros. E aí, quando questionava, ele dizia, não, mas eu estava aqui na hora do almoço e eu atendi na hora do almoço. Então, ele sempre ganhava mais, né? Porque os que ficavam no horário do almoço ganhavam mais. Só que ele sempre pegava o serviço fácil. Ele nunca já chegou ao serviço e ele pegava, ele esperava. Esperava tipo uma meia hora para ver o que aparecia e ele ia atender. Aí dentro disso ele escolheu o mais fácil, deixava os serviços mais difíceis para os meninos que chegavam depois, né, que já tinham terminado o almoço e voltava. E outra coisa, ele dava lanche todos os dias. Então a pessoa pegava 1 litro os 2 litros de refrigerante, colocava do lado, ele tomava 5 copos de refrigerante. Os outros pediam para ele para dividir, ele não dividia, ele dizia que aquele era dele. Então, era uma coisa assim que gerava constrangimento entre os funcionários, porque as pessoas pediam, ele não dava, ele derrubava no chão, na loja, ele não limpava, e todos, a lei deles era, você sujou, você limpa, porque todo dia de manhã era um que fazia a limpeza, né? Mas durante o dia, por exemplo, se caísse grafite no chão, se caísse qualquer material, a regra era que eles limpassem. Ele nunca limpava, deixava grudando, sujava os outros que tinham que ir lá pegar e limpar para não ficar sapateando em cima. Então ele disse para mim, não dispensei ele, porque era um momento difícil. Ele disse que ainda segurou bastante, porque sabia que era um momento que ele não ia arrumar emprego tão fácil, mas que não dava mais. Que era uma pessoa